Ei pessoal, eu estou aqui hoje para tratar com vocês um tema importante, mas também um chamamento importante, que é a questão da política. Por que que deve o jovem, você aí, jovem brasileiro, por que que você deve se envolver com a política? Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Não é por uma questão de ano eleitoral, é algo mais profundo do que isso. Nos últimos dias, eu em sala de aula, e eu sou professor há 18 anos. Trabalho com história, geografia, filosofia e trabalhava eu nas minhas aulas de sociologia, uma espécie, numa aula, né, onde o tema era uma introdução ao estudo da política, que é algo que a gente trabalha e muito nos primeiros anos aí do ensino médio, no primeiro ano principalmente. Bom, e falando com os alunos sobre a política, sobre o que ela é, e o chamamento ele vem de encontro a essa definição do que é a política, né? Nessa aula, quando a gente vai definir o que é política, a gente inicia nos remetendo ao conceito aristotélico de política. Como assim? Aristóteles foi um filósofo grego, um dos maiores gênios da humanidade, viveu há séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos. Foi professor, tutor de Alexandre o Grande, o conquistador macedônio, né? E Aristóteles, ele escreveu até um livro, uma obra chamada A Política. O termo política é dele. E no caso Aristóteles, ele coloca a política como algo prático. Ou seja, geralmente os adolescentes, os jovens, quando a gente trata de política, eles têm o senso comum, eles têm esse pressuposto do senso comum, que compreende que a política ela se limita a questões de disputa pelo poder, se limita à organização partidária, se limita ao voto, se limita às campanhas, ou seja, se limita ao debate ideológico, ou seja, a política institucionalizada. A política, ela é a política institucionalizada, mas ela não se limita a isso. Ela vai além disso. A política é algo prático, como já dizia Aristóteles. Em que sentido? Aristóteles falava que o homem é um animal político. E é mesmo, porque nós vivemos em coletividade, nós vivemos em família, nós vivemos dentro de um bairro, hoje em dia, uma cidade. E na família, no bairro, na cidade, nós temos questões a resolver, nós temos problemas a resolver. Ou seja, a política é um convite à ação, é um convite ao agir. Por isso, a necessidade da participação do jovem, importantíssima nos tempos de hoje. Eu convido você aí do outro lado a entrar no mundo da política, a tomar para si essa responsabilidade cidadã. Não deixe que outros resolvam os problemas que podem afetar o seu futuro, que podem comprometer o seu futuro. Política é isso, é resolver problemas. Política é resolver problemas de maneira a preservar ou a possibilitar o bem-estar da coletividade. Política é isso. É muito mais do que partido, do que voto, do que eleição. E aí, esse meu chamamento, jovem, se envolva com a política. Porque se você não se envolver, a gente corre riscos como o que a gente vê hoje em dia. Essa obscuridade, esse fanatismo. Ou seja, quando as pessoas viram as costas para a política,
quando elas entendem que a política nada pode fazer, que a política é algo exclusivo dos ricos, que a única política que existe é a política institucionalizada, você está delegando para outros a sua responsabilidade cidadã. Afinal de contas, né, a atitude política é essa, do agir. E aí, tem um texto do Marco Aurélio Nogueira, num livro Em Defesa da Política. Tem um trechinho que eu vou ler para vocês. Falando da política no Brasil. O quadro geral é de descrença e desilusão. A grande maioria simplesmente se deixa levar, perde a fé na vida pública, entrega-se ao fatalismo e à resignação, ao deslumbramento perante o poder, caindo nos braços dos ilusionistas políticos de plantão. Há também os que veem a política como algo sem valor, um campo que teria sido excessivamente contaminado pelos interesses dominantes e não serviria mais para construir decisões transformadoras. São pessoas que preferem se jogar no ativismo social, apostar tudo na sociedade civil ou em movimentos alternativos que pelejam meio à margem da ordem instituída e muitas vezes contra ela. Então, assim, quando a gente vira as costas para essa responsabilidade que nós temos perante nossa família, nosso bairro, nossa cidade, o nosso país, perante as questões que envolvem a nossa vida em coletividade, quando a gente vira as costas, a gente está delegando para que outros façam isso. E por que que isso favorece o fanatismo e o obscurantismo? Porque o fanatismo e o obscurantismo é uma visão distorcida que entende que determinada liderança carismática, seja ela de que natureza for, ela vai conduzir sozinha a nação a uma situação de progresso e bem-estar. As coisas não são assim. A vida não funciona assim. Nenhum grande líder chegou ao poder e, principalmente, lembrando Maquiavel, se manteve nele se ele não teve de alguma forma, uma base, ou seja, um diálogo com a sociedade, né? Não existe ninguém iluminado, não existe nenhum ser fantástico que possa resolver os nossos problemas de maneira mágica ou de maneira paterna, porque muitas vezes as pessoas, ao fazerem isso, elas estão projetando na liderança política uma, uma projeção paternal. Daí, né, o paternalismo, né, o caudilismo que marcam historicamente a América Latina, e o Brasil não foge desse aspecto. Por isso eu chamo você, jovem, a se interessar pela política, a estudar a política, a se envolver com a política, a debater política, conversar sobre política, ou seja, né, quebrando, rompendo com frases do tipo que política não se discute e se discute sim. Nada é indigno de debate, de diálogo e discussão. Diálogo, discussão e debate. Não violência, não conflito, né? Não encarar o outro como um inimigo a ser destruído. Aí já é fascismo, já é um outro viés muito autoritário, por sinal. Então esse é meu chamamento para você, jovem. Participe ativamente da política.